Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horses, nós vamos analisar os preços de Ethereum cotado em dólares para a semana que termina nesse domingo, dia 21 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Nesse gráfico aqui nós vemos os preços da Ethereum enquadrados em canais que melhor descrevem seu comportamento. Nós vemos que o ponto em que os preços encerraram a última semana, ou seja, o último domingo, dia 14, às 23h59, nós atingimos um nível abaixo, 2 dólares, mas abaixo desse ponto aqui, que era um candidato a pivô e que era o último fundo que os preços tinham feito. É o fundo mais abaixo também. Então, o que nós temos? Nós temos aqui 198 dólares, nós terminamos a última semana em 196 dólares. Vocês estão acompanhando, acredito, a nossa análise do Bitcoin cotado em dólares, vocês vão lembrar que o movimento que aquela moeda fez é bastante parecido com esse. Ele teve um topo, ele teve um fundo, ele teve um novo topo aqui abaixo dessa região aqui, e aí ele seguiu numa trajetória de baixa também, e ele fez o que eu chamei de um ponto pivotal, mas sem ser um pivô de alta, que marcava a mudança da trajetória baixista para uma trajetória horizontal. Muito bem, esse ponto da Bitcoin aqui na Ethereum é exatamente esse aqui. Acontece que a inclinação e comportamento que ele fez começaram bastante parecidos, porém agora ele atinge um nível inferior a esse que não aconteceu com a Bitcoin. Então, em essência, o comportamento da Ethereum tem sido o comportamento da Bitcoin atrasado e com um viés de baixa, o que é muito ruim. Então, provavelmente, esse movimento aqui ele ainda não acabou. O último ponto do gráfico nunca é um fundo, nunca é um topo. Tá? Ele é uma trajetória ainda inacabada, então a gente tem que esperar ela se definir. Se ele reverter essa trajetória aqui, nós tivermos uma alta durante essa semana, encerrando o domingo, dia 21, num ponto mais alto do que esse aqui, aí sim nós temos aqui então uma região de fundo, tá? Com 2 dólares em um ativo aí que atingiu, está com 200 dólares, em torno de 1%. Praticamente não dá para fazer essa diferenciação entre um ponto e outro, nunca é no milímetro. Então nós teríamos aqui então uma base para ser observada, mas de qualquer forma fundos descendentes, mesmo com pouca diferença, não são interessantes, não são desejáveis, são sempre indicativo de possível baixa. Tá? E quanto maior a distância entre os fundos adjacentes, maior esse indicativo de baixa. Tá? Então não é nada confortante termos fundos, ainda que bastante próximos, mas o seguinte inferior ao anterior. Então a continuidade ou a manutenção dos preços nesse nível aqui é um indicativo ruim, nós precisamos de uma alta nessa semana. Tá? Um outro ponto negativo é a ausência de volume. Notem que, se nós formos comparar com o comportamento da Bitcoin, existe uma dominância lá naquela moeda de alto volume, até praticamente metade da queda. E aí nós temos aqui uma região também com elevado volume, porém bastante restrita. E aí nós temos sim volumes menores, porém não tão menores quanto esses, e aqui mais altos do que esse, aqui altos por mais tempo do que esse. Ou seja, o capital ele sugere que ele tem uma participação não só menor, mas também decrescente na Ethereum em relação à sua participação na Bitcoin. Tá? Então, a ausência de volume e a migração de volume do ativo, em especial esse abandono aqui nas últimas 2 semanas, aqui quando ele estava ensaiando uma recuperação em volume, então a gente nota aqui essa alta correlação ainda entre o preço e volume, mas esse abandono recente justamente no fundo abaixo dos anteriores é um indício de queda. Tá? Então muita atenção com esse ativo. Tá? A possibilidade dele cair é bastante grande, e se ele cair, ele ainda tem um espaço de em torno de 10 dólares aqui até chegar no fundo dessa região. Tá? E ele passando no fundo dessa região, nós não temos mais nenhum indicativo de fundo para ele, tá? Ou seja, ele pode ir a zero. Tá? Eu não estou dizendo que ele vai a zero, mas não existe nenhum indicativo aqui no nosso gráfico, no nosso radar, tá? Que aponta uma sugestão de que os preços podem convergir ou se sustentar em algum valor abaixo dos atuais. Então nós precisamos de uma alta. Tá? Falando em outras palavras, esse aqui é o último galho da árvore. Então vamos analisar nosso Ethereum
dentro de uma perspectiva agora de 23 semanas. Nós vemos aqui a confirmação da faixa. Interessante que é uma perspectiva de 23 semanas, independente da perspectiva de 59. Porém, a faixa que ele se encontra tanto na de 23 quanto a 59 tem os mesmos limites, que mostram uma certa significância dessa faixa para os preços do ativo. Então, nós estamos aqui praticamente no fundo, o fundo dela aqui logo abaixo de $200, tá? Então, 180, e aqui o topo dessa região logo abaixo dos 300, então ao de 290. Então, nós precisamos de um movimento de alta para se afastar desse fundo, para reverter essa tendência aqui, esse momento baixista aqui no curto prazo. Então, e de preferência recuperar o volume, tá? Isso para dar uma expectativa de que esse movimento ele vai se sustentar e que ele vai se sustentar nesse patamar. Ao contrário da Bitcoin, não existe indicativo no Ethereum de que com volumes medianos, ou seja, cores azuladas, ele consiga se manter nessa faixa. A Bitcoin consegue fazer isso bastante bem. Tá? Com volumes dentro da média, o preço assume um fundo na parte central da sua região mais visitada e ali se mantém tranquilamente. Porém, o Ethereum não tem demonstrado essa capacidade, tá? Nos seus trades, analisando na perspectiva semanal. Tá? Por fim, então, nossa previsão de preço está em torno de $205 para esse domingo, então, dia 21 de outubro, dentro do intervalo de 172 a 237, que é esse intervalo aqui, onde o centro desse intervalo sempre é a nossa predição. A margem para cima, a margem para baixo está relacionada com o erro que a gente vem tendo nas nossas predições, tá? Então a gente assume aqui 12% acima, 12% abaixo, tá? Essa tem sido a nossa expectativa. Isso é uma perspectiva de leve alta, tá? Quanto a essa alta, se nós estamos aí em $190, nós vamos aí para 205, então nós estamos aí uma alta aí de pouco menos de 10%, em torno de 7, 8%, essa é a nossa expectativa de alta para o final da semana. Isso implica que durante a semana ele pode excursionar livremente, sem nenhuma interferência, sem nenhum impacto na análise semanal. Tá? Então, para nós só conta o fechamento no domingo, 23 horas e 59 minutos, tá bom? Então, pessoal, bastante cuidado com essa moeda, tá? Nós estamos num momento bastante crítico dela em especial e numa perspectiva mais ampla do mercado. Então, existe sim perspectiva iminente de queda, tá? E vai depender em especial, bom, numa outra análise a gente pode comentar isso com mais calma, mas do mercado americano, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Bons negócios para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Amanhã, quarta-feira, a gente espera lançar a nossa análise semanal do Ripple.